Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Eu vou começar lendo o trecho do Evangelho que fala sobre isso, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. E lá está escrito, né, no Evangelho de Mateus: bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. E depois diz: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Em seguida diz: aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merece ser condenado pelo julgamento. Porém eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Bom, palavras fortes, né? Nesse evangelho aqui, no Sermão da Montanha, que Mateus relata o que Jesus disse aquele dia, né? Ele diz as boas-aventuranças, né? Ele fala muito pelos quais serão os bem-aventurados. Então, Jesus está passando para nós um recado de como devemos nos comportar. E aqui, então, ele diz para que nós sejamos mansos e pacíficos. Não é fácil, né? Porque para ser manso e ser pacífico, a gente tem que ser humilde. A gente tem que ser fraterno. E são essas as características mais difíceis para a gente ter. Porque é o oposto do orgulho e do egoísmo. São características que denotam a humildade e a fraternidade, são características de pessoas muito evoluídas, que já têm um autocontrole muito bom, um autoconhecimento fantástico. E nós somos crianças espirituais. Estamos engatinhando. Por isso que a gente se encoleriza tanto, né? Quando a gente fica com raiva mesmo. A gente quer xingar as pessoas que nos ofendem, nos maltratam, dizem mentiras sobre nós. E aqui Jesus diz que não é esse o caminho, que é o oposto. Eu gosto de lembrar sempre o que para mim mostra muito a elevação espiritual de Jesus, né? Porque depois de todo o sofrimento que ele teve durante o Calvário, né? Que ele foi chicoteado, cuspido, apedrejado, carregou a cruz, estava aos farrapos fisicamente, ele é pregado na cruz, ele fica lá sendo ofendido, né, o tempo todo, e as últimas palavras dele, ainda encarnado, são para nós, né? Para que ele não pensa nele, ele pensa na gente. Ele diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, é tão diferente do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Porque a gente não aceita que as pessoas nos ofendam. A gente quer revidar. E Jesus diz que não. Jesus diz que os mansos herdarão a terra. E isso é engraçado, né? Porque se a gente pensar que Jesus sempre diz que o reino de Deus é o reino dos céus, que o reino de Jesus não é um reino deste mundo, né? Mas ele cita a terra. Por quê? Porque o caminho natural da terra é uma evolução que a terra vai passando, né? Hoje nós vivemos uma sociedade muito mais justa do que a que Jesus viveu quando ele esteve entre nós. Pode parecer que não, que a gente vive uma sociedade muito injusta, mas ela é cada dia mais justa. A gente vê cada dia mais pessoas praticando o bem. É que o bem não faz alarde.
né? A maldade, qualquer coisinha de ruim que acontece, a gente fica sabendo na hora, né? Dizem que notícia ruim voa, né? Já o bem, ele não tem a mesma publicidade, né? Até porque muitas vezes os que fazem o bem não querem expor que estão fazendo o bem, eles fazem o bem por fazer, porque acha certo, e não precisa ficar expondo isso. Então quando a gente vê Jesus falar que os mansos herdarão a terra, é que ele sempre, a terra vai passar por esse processo evolutivo natural, aonde teremos pessoas boas que vão viver aqui, né? E principalmente porque até hoje, a quem a terra pertence? Aos que são violentos, aos que bradam, aos que batem, aos que, né, brigam, guerreiam. Esses são os donos da terra hoje. Ninguém chega ao poder porque foi bonzinho. Até hoje as pessoas chegaram no poder porque se impuseram, conquistaram. Antigamente era muito mais violento do que hoje. Hoje nós temos um mundo mais democrático. Mas a gente sabe que as pessoas que estão na política são pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, que não aceitam, né? E ainda não fale comigo nesse tom, que não é um tom evangélico, que não é um tom de humildade, é um tom de orgulho. Então, infelizmente, ainda os poderosos que dominam a terra não são os mansos e os pacíficos, mas vão ser um dia. E quando vai acontecer isso? Quando a gente tiver mais evangelho na nossa vida. Quando a gente tiver menos orgulho, menos vaidade, mais humildade. Aí sim, a terra vai ser um lugar para os mansos e para os pacíficos. Porque eles serão a maioria. E nós veremos refletidos nos nossos governantes aquilo que nós somos. Hoje nós não somos mansos e pacíficos, por isso que os nossos governantes não são mansos e pacíficos. Mas um dia nós vamos ser. E eu não estou me referindo só ao Brasil, estou me referindo ao planeta todo. Quando Jesus esteve entre nós, ele deixou bem claro que todas as leis se resumiam a duas: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando ele fala que a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, ele está dizendo que ele é o nosso Pai, o Criador, que sem Deus nós não existiríamos, a terra não existiria. Então nós temos que ter a humildade de reconhecer que sem Ele nós não existiríamos, nós não seríamos nada. É graças a Deus que eu existo, que você existe, que todo o planeta Terra e todo o universo existe. Porque Deus nos criou. Então nós temos que ter a humildade de aceitar isso. Reconhecer a sua divindade, a sua perfeição, o seu amor por nós. Ao amar ao próximo como a ti mesmo, está dizendo que todos somos iguais. Ninguém é diferente, ninguém é escolhido. Jesus também teve que crescer como um espírito cresceu, né? Ele era um simples e ignorante e se tornou um espírito de luz. Foi graças aos seus esforços. E ele, humildemente, vem nos ensinar. Pacificamente, vem nos ensinar. Jesus podia ter feito uma guerra, uma catástrofe, quando ele foi condenado e foi para o Calvário. Mas não. Humildemente, pacificamente, ele aceitou a vontade divina. E nos ensinou que é desta forma que nós vamos ter o reconhecimento de Deus. Queremos o reconhecimento dos homens?
Queremos ser bem visto com os homens? Aí é outra história. Queremos ser bem vistos com Deus, nos aproximarmos de Deus, sermos pessoas que agem mais como Jesus? Então nós devemos ser mansos e pacíficos. Isso não é com uma mudança de chave. A partir de amanhã eu vou ser manso e pacífico. Mas a partir de amanhã eu vou tentar ser. Por quê? Porque Jesus disse que eu tenho que ser assim. E Jesus é o mais próximo de Deus que nós conhecemos. Então, se Ele nos deu essa lição, é para que a gente faça isso. Então, menos confronto, menos raiva, menos cólera, mais entendimento, mais caridade, né? Porque a maior caridade que a gente pode fazer muitas vezes é entender que as pessoas pensam diferente da gente. Eles têm o direito de pensar diferente da gente. Eu posso não concordar, mas eu vou respeitar. Eu não preciso impor a minha forma de ser para os outros. Se eu quero mudar uma pessoa, eu só vou mudar essa pessoa pelo exemplo. Sendo uma pessoa correta, agindo de acordo com aquilo que eu falo. Sou coerente entre o que eu falo e o que eu faço. Aí sim, através do exemplo, as pessoas podem mudar. Podem querer ser como eu. Então eu tenho que me esforçar ao máximo. Porque tem uma frase de Francisco de Assis que diz assim: cuidado com a vida que você leva, pois ela pode ser a única Bíblia que as pessoas vão ler. Ou seja, se eu agir de acordo com o Evangelho, se eu vivenciar o Evangelho na minha vida, se eu colocar os ensinamentos de Jesus em prática, aí muitas pessoas vão ver o Evangelho nas minhas ações. Muitas pessoas vão querer agir desta forma. Porque a mansitude, a bondade, ela acaba gerando também mais bondade e mais mansitude. E violência gera violência. Né? Então a gente precisa pensar como é que nós estamos agindo. A gente precisa mudar essa nossa forma de agir até agora. Durante tanto tempo, durante várias encarnações, a gente sempre agiu pela violência, pela arrogância. E não deu muito certo. Né? A humanidade não está sendo caridosa agindo dessa forma. Já temos muitas pessoas que são caridosas, amáveis. Hoje a gente vê organizações não governamentais que vão exatamente para onde as pessoas mais precisam de ajuda. Seja um lugar perigoso, seja um lugar que a vida é difícil, mas você vai lá ver Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras. Eles estão aonde está precisando de ajuda. Muitas vezes em condições muito difíceis, mas eles vão. Né? Então existe realmente gente que está fazendo isso, a humanidade está melhorando. Talvez precise só um pouquinho mais de pessoas com vontade de fazer isso. Sejamos nós que vamos fazer isso. Sejamos nós que vamos nos esforçar para ser mansos e pacíficos. Porque se a gente quiser que o mundo mude, a gente tem que mudar primeiro a gente. Começa a mudança do mundo na minha mudança, no meu jeito de agir. Então, a melhor forma que a gente pode fazer isso é colocando o Evangelho de Jesus na nossa vida. É sendo mais parecido com Jesus. Não é fácil, mas não é impossível. Porque Ele disse isso para nós. Não fiqueis maravilhados com o que eu faço, pois vós podereis fazer o mesmo e muito mais. Então que a gente pratique mais a mansitude e a paz na nossa vida, para que a gente possa ter ambientes mais salutares na nossa casa, na sociedade, no nosso ambiente de trabalho, né? Aonde nós estivermos, que nós tragamos paz,
que nós tragamos caridade. É isso que Jesus quis dizer quando disse que bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Sejamos nós. Uma boa noite a todos.